Bom dia, primeiro ano. Galera, vamos lá, vamos continuar falando sobre leis de Newton, né? Na aula passada nós vimos um pouquinho sobre força, né? Introduzimos aí o assunto sobre força. E agora vamos falar sobre as três leis de Newton, né? Os princípios fundamentais, ok? Então, galera, é o seguinte, até então prevalecia a ideia de que todo corpo sobre o qual não atuasse força, esse corpo ia acabar parando, né? Então, imagina que você tem um objeto, imagina um objeto em movimento, e se parasse de atuar força sobre esse objeto, eles entendiam que esse objeto ia acabar parando. O princípio da inércia diz que a força é necessária não para manter a velocidade de um corpo, mas para modificá-la em módulo ou direção, tá? Isso significa que na ausência de força a velocidade do corpo não varia. E aí temos aí a primeira lei da inércia, que diz que todo o corpo tende a ficar em seu estado de repouso ou em movimento retilíneo uniforme, ao menos que sejam aplicadas forças para modificar esse estado. Então é o seguinte, resumindo, a primeira lei diz que você está aí sentado, correto? Então você vai ficar sentado, vai continuar sentado, a não ser que forças externas tirem você do seu estado de repouso. Então, se alguém vir correndo e te empurrar da cadeira ou da onde você está sentado, você vai cair no chão. Então, a primeira lei diz isso. Então, um corpo continua em movimento ou continua parado, a não ser que força, né? A não ser que alguma força tire do seu estado natural, tá? Então, essa aí é a primeira lei de Newton. No dia a dia, muitas situações estão relacionadas ao conceito de inércia. E aí nós temos um exemplo, né, de alguns passageiros do ônibus, né, que por inércia os passageiros tendem a continuar com a mesma velocidade que tinha o ônibus antes de frear. Então você observe que os passageiros estão parados em relação ao ônibus, porém eles estão em movimento junto com o ônibus, correto? E quando o ônibus freia, os passageiros tendem a continuar com a mesma velocidade que tinha o ônibus antes de frear. Então, por isso que eles são jogados para frente, né? Temos aí um exemplo de um ciclista, né, vindo pedalando, quando ele bate na pedra, o corpo dele tende a ter a mesma velocidade da bicicleta antes do impacto, tá? Tá aí, ó, mais um exemplo. Nós temos um motoqueiro, né? E aí ele bate ali sobre a barreira de pneus e o motoqueiro tende também a ter a mesma velocidade da moto antes do impacto. Por isso que ele é arremessado aí para frente, tá? Então, pessoal, temos aí, ó, um corpo em movimento tende a permanecer em movimento, ok? Essa aí é a primeira lei de Newton. Temos aí a segunda lei de Newton, força é igual a massa vezes aceleração. A aceleração é diretamente proporcional à força, tá? A massa também é diretamente proporcional à força. E essa segunda lei nos mostra que uma mesma força produzirá diferentes acelerações sobre diferentes corpos, tá? No próximo slide vamos ver aí bem explicitamente isso aí. Então, o que quer dizer? Uma mesma força produzirá diferentes acelerações. Então, quer dizer, quanto maior a massa, nesse caso aqui, a aceleração vai ser menor. Então eu tenho uma força de 2 N sendo aplicada a um corpo de 1 kg. E aí produzindo uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Porém, se a massa
do objeto aumentar, então agora tem aí um objeto de 2 kg, sendo aplicado também sobre esse objeto uma força de 2 N, a mesma força sendo aplicada aos 4 corpos. Então, temos aí, no terceiro caso, uma força F2 N, né? Sendo aplicada a um corpo de meio quilo, quer dizer, a massa dele é menor do que o primeiro e o segundo caso, então a aceleração é maior. Então, quanto menor a massa, no nosso exemplo, maior vai ser a aceleração. Quanto maior a massa, menor vai ser a aceleração, porque eu tenho aí uma mesma força sobre os 4 objetos. Ok? Observe que a força que você faz para empurrar um carro é uma força diferente que você faz para empurrar um copo em cima da mesa, né? Então, se você empurrar o copo com a mesma força que você empurra um carro, então esse copo vai ter uma aceleração muito maior do que o próprio carro, né? Nós temos aí nesse slide um rapaz empurrando um carro com uma certa força e ali produzindo uma aceleração pequena. Só que após alguém vir ajudar, a força aumenta e a aceleração vai aumentando também. E aí chega mais um rapaz para ajudar, então a força aumenta também e a aceleração também aumenta, ok? Então, tá aí uma relação entre força e aceleração. Quanto maior a força, maior vai ser a aceleração, tá, gente? Então, não esqueçam disso, tá? Então, nesse próximo slide, temos aí um exemplo legal, que olha só, é a mesma força sendo aplicado a massas diferentes. Então, no carrinho com menor massa, a sua aceleração vai ser maior. No outro carrinho, aí, no primeiro carrinho com maior massa, a sua aceleração vai ser menor, tá bom? Então, tá aí a relação entre força e aceleração. Galera, e a terceira lei de Newton é o princípio da ação e reação, né? Para toda ação, existe sempre uma reação, ok? Então, a definição fala que sempre que o corpo B exerce força sobre o corpo A, este reage exercendo em B uma outra força de mesma intensidade e direção, mas em sentido contrário. Ou seja, a mesma força que você aplica sobre um objeto também o objeto aplicará a mesma força sobre você. Então, nós temos aí alguns exemplos, né? O rapaz empurra a mesa, né? Ele pega impulso para poder sair rodando com a cadeira de rodinha aí. Eu observo que a mesma força que ele aplica sobre a mesa aplica sobre ele. Então, isso impulsiona a ele ganhar velocidade. Temos aí também um rapaz fazendo flexões, né? Então, a mesma força que ele aplica no chão, o chão também aplica sobre ele, né? Então, esse é o par de ação e reação. Para toda ação, existe uma reação. Essas foram as 3 leis de Newton, tá? O princípio da inércia, o princípio da dinâmica ali e o princípio da ação e reação.